A paz do Senhor, irmãos. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade, pela graça de Deus, ao curso Trindade. Esta aqui é a aula 4. E, bem, na aula passada a gente viu alguns textos em hebraico, né? Eu expliquei que tanto o substantivo, esse substantivo aqui, tanto o verbo, eles estão no plural, e mostrei aqui, provei, esse aqui é um verbo, esse aqui é um substantivo. Então, o shurek, aqui no final, essa letra aqui, ela marca um verbo no plural, e aqui ha-Elohim, com esse plural em hirak, yod, masofit, é marcado também o plural em hebraico, plural masculino, tá ok? Então, eu mostrei isso. O que faltou eu explicar é a questão do sufixo pronominal aqui, certo? Esse sufixo pronominal aqui, ele, no hebraico, você tem dois sufixos. Você tem o sufixo pronominal do tipo 1, da primeira categoria, né, que seria para substantivos no singular, e você tem o substantivo da segunda categoria, que é para o sufixo pronominal da segunda categoria, que é para substantivos no plural, tá ok? Então, basicamente isso. Nesse caso aqui, você tem o sufixo pronominal da segunda categoria, então o substantivo ele vai estar no plural, e você vê aqui que ele exatamente está no plural. Você vê que esse substantivo aqui, ele tem um sufixo pronominal da segunda categoria e ele está no plural. Tanto que aqui vocês podem ver que a tradução realmente colocou maridos. Nessa tradução aqui mais literal aqui, maridos, porque realmente no texto hebraico está no plural. Quando você pega Isaías aqui, Isaías 54:5, né, quando Deus ele fala aqui, ele põe tanto o verbo fazer e tanto o substantivo marido, que aqui no caso é Baal, tá? Aqui é teu marido e no hebraico está Baal, porque Baal significa marido. Existe aí uma teoria aí por aí de umas pessoas aí que não conhecem de hebraico, que ficam aí dizendo absurdos, ficam dizendo que a gente não pode mais falar Deus, a gente não pode mais falar Senhor, porque são nomes pagãos. Bem, isso aí não tem provas, tá? O próprio Deus, ele se chama de Baal. Se isso fosse um termo ruim, Deus não iria aplicar para si próprio, ok? Em Isaías 54:5, no hebraico, Deus usa Voalair, Oshair, tá? Adonai Tzvaot Shemo. E aí ele continua o texto, tá? Enfim, a questão aqui é o seguinte: está no plural, amados. Tanto o verbo e tanto o substantivo está no plural, tá ok? Então isso já é evidência também da Trindade. Agora, um texto clássico, eu deixei ele aqui mais por último, e a gente tem o seguinte, Vaiomer, e disse, aqui significa e disse, Elohim, Deus, detalhe que está aqui, Elohim está no plural, Naasé, é um cortativo, Adam, Betzalmeno, Kidmuteno, tá? Kidmuteno. Aí o que eu tenho aqui? Nasce, que é esse verbo aqui, esse aqui é o verbo. O que ele é? Ele é um verbo cortativo plural, tá? Então, o substantivo Elohim está no plural e o verbo também está no plural. E isso mostra uma ordem, porque afinal o cortativo ele expressa uma ordem, e também um desejo, né? O desejo. A ideia aqui é e disse Deus, então vaiomer, esse vá aqui, ele é o e, a conjunção e, yomer, disse, Elohim, Deus, nasce, façamos,
está no plural, você pode ver que Deus está falando no plural. Adam, o homem. Betselmeno, esse B é uma preposição, então aqui foi traduzido com. Tselmeno, esse nu aqui no final, Nun Konshurek, ele é característica do nossa, então você vê aqui que também está no plural. E essa raiz aqui, tá? Para a imagem. E você segue a mesma coisa, que como uma preposição, o nu como o sufixo plural, então você tem com nossa, e o restante é a raiz do semelhança, tá? O que nós temos aqui basicamente é Deus claramente dizendo, Vayomer Elohim, Nasce Adam Betselmenu Kidimutenu, ou seja, disse Deus, façamos, aqui é bem enfático, o homem com nossa imagem, com nossa semelhança. Então, não tem para onde correr, o texto ele está dizendo tanto o verbo, tá, o verbo fazer, e tanto o substantivo estão no plural, ok? E o detalhe interessante é que tem algumas pessoas que costumam entender, dizer uns absurdos, de que Deus está falando no plural porque ele está falando com os animais. Eu já ouvi isso. Amados, isso aqui é absurdo. Olha o que Deus fala, façamos o homem com a nossa imagem. O homem foi criado à imagem dos animais? Aonde que tem isso na Bíblia? Eu sinto muito. Tem gente que fala o seguinte, que os homens foram criados à imagem de anjos. Uai, mas... Não, peraí. O homem foi criado à imagem de anjos? Então, quer dizer então que a gente tem poder de anjo também? Porque pelo que eu sei, está escrito lá no apóstolo Pedro, né, que nós somos diferentes de anjos e nós somos diferentes dos animais. Eu vou provar isso aqui para vocês, que nós não temos características angelicais e nem animais, tá? Sinto muito. Então, quando você pega aqui 2 Pedro, eu vou ler aqui para vocês, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, falando de homens. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, aí aqui é uma comparação, os anjos são maiores em força e poder do que nós, homens, né? Eles têm mais força, então a gente não é anjo, não pronunciam contra eles vírus, blasfemo diante do Senhor. Versículo 12, mas estes, aí no caso homens, semelhantes a animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então você pode ver aqui que quando ele vai falar no versículo 12, acerca semelhante a animais, aqui ele está falando de homens ímpios, o contexto aqui, que ele está dizendo que são pessoas que perderam o seu sentimento espiritual. Ele não está dizendo que nós somos animais. Muito pelo contrário, ele está dizendo que ele está fazendo uma clara distinção entre o homem e entre o animal. Ele está dizendo que uma das características que distingue o homem do animal é que o homem ele raciocina e os animais eles seguem o instinto, é o que Pedro está dizendo aqui. Só que essas pessoas ímpias estavam se comportando como animais porque tinham perdido o senso espiritual. É isso que Pedro está dizendo. Agora, em nenhum lugar das escrituras você vai ver a gente sendo criado com a imagem de animal ou com a imagem de anjo. Isso aí é simplesmente heresia, isso aí é simplesmente pura conjectura que não existe na Bíblia. Esse texto aqui, eu acabei de explicar, isso não prova que nós fomos criados à imagem de animais. Então, amados, vamos parar de distorcer o texto e vamos entender o que o texto está dizendo de verdade. O texto está claramente dizendo, nós fomos feitos à imagem de Deus. Só que tinha mais alguém aqui com Deus. Então fica difícil, né? Quando você pega aquele texto de Jó, eu acho que é Jó 33. Se eu não achar aqui, eu vou pôr aqui na hora da edição, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Jó capítulo 33, melhor dizendo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar aqui. Onde está dizendo? Aqui, ó, Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me criou, ou me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aí, ó, o Espírito Santo criou Jó. Olha só que legal aqui.
né? Ah, ou melhor dizendo, aqui no caso é Eliú que está falando, mas serve da mesma forma. Irmãos, aqui é bem claro. Você vê Jesus em João capítulo 1 sendo o autor da criação. Você vê Deus em Gênesis 1 sendo o autor da criação. E aqui você vê que o Espírito Santo que é o autor dos homens. Então você vê que é uma clara referência que é da Trindade aqui. Não tem como escapar. Entendeu? Não tem como. Você pode fazer malabarismo que for. O texto ele é bem claro. Pai, Filho e Espírito estão aqui. Não tem como escapar, tá? Ok. E é legal aqui, ó, o versículo 27, eu não comentei. O legal é, né? Deus fala, façamos o homem. Aí Deus coloca um plural, né, no cortativo. E aí no versículo 27 ele fala, criou Deus o homem à sua imagem. O legal é isso. Porque no versículo 26 ele usa o quê? Ele usa um verbo no plural. Aqui ele usa no singular. Por quê? Porque apesar de eles serem três pessoas distintas, eles são um único Deus. A explicação é simples, irmãos. Qualquer pessoa que fugir dessa linha de raciocínio vai ser herege. Porque assim, não tem condições. Você querer dizer que Deus estava falando com os animais é um absurdo. Deus está falando com os anjos é outro absurdo. Com quem que Deus está falando? Né? Com fantasminha? Não, ele está falando com Jesus e com o Espírito Santo, amados. Entendeu? Então vamos parar aí de torcer as escrituras. Agora, legal esse ponto. A, a, a declaração de que existe apenas um Deus, ela pode ser vista durante toda a Bíblia. E aí eu coloquei as referências aqui, tá? Mas o fato de que existe mais de uma pessoa divina não sugere múltiplos deuses. Isso é muito legal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Então, a ideia aqui é a seguinte: no batismo de Jesus, por exemplo, cada um fez seu papel, concordando com os outros dois, mas distintos deles. Então, ou seja, havia uma concordância, mas não deixaram de serem pessoas distintas. Jesus subiu das águas, o Espírito Santo ele desce como pomba sobre Jesus e o Pai ele fala dos céus. Você vê que todos esses eventos eles culminam em um só evento. Jesus ele sai das águas, o Espírito testifica que aquele é o Cristo, no caso Jesus, e o Pai fala, este é o meu Filho amado. Então, todo o cenário há uma concordância em cima de Jesus, certo? Mas você vê pessoas distintas. Então, é o que eu falei. O fato de que existem pessoas diferentes, no caso de distinção numérica, como já foi explicado na aula 3, que existe mais de uma pessoa divina, não sugere múltiplos deuses. Existe apenas um Deus subsistente em três pessoas. Isso é simples, tá? Nós não pregamos politeísmo. E as pessoas que dizem que a Trindade prega politeísmo são pessoas que não entenderam a doutrina da Trindade ainda. A Trindade deixa bem claro em todos os credos trinitários. Nós cremos em um Deus. Então, por favor, vá estudar primeiro e pare de chamar-nos de politeístas, porque nenhum credo trinitário vai falar uma coisa dessa, tá? Eu vou pular essa parte aqui, é bastante coisa, tá? Aqui vai falar sobre o Espírito Santo, ok? A gente trata disso depois. Aqui eu vou tratar sobre a questão do plural majestático, né? Da onde saiu isso aí? De onde que saiu esse plural majestático? Da Bíblia não foi. Os hebraístas, esses dois hebraístas aqui, tá? O que eles dizem acerca do plural majestático? Eles dizem que os pais da igreja, os primeiros cristãos, eles entendiam o pronome nós, que é o pronome da primeira pessoa do plural, no caso no hebraico seria a primeira pessoa comum do plural, que esse pronome ele fazia referência à Trindade. Então veja só, os primeiros cristãos entendiam assim. O que eles escreveram? No caso aqui os hebraístas. O que esses dois hebraístas disseram? O plural nós era considerado pelos pais e teólogos anteriores, no caso os primeiros cristãos, quase unanimemente como indicativo da Santíssima Trindade. Veja só, comentaristas modernos, pelo contrário,
consideram-no como um pluralis majestatis. O legal disso aqui é que esses dois hebraístas, eles são muito sinceros. Eles falam que os primeiros cristãos entendiam isso aí como uma referência à Trindade, mas que nos dias de hoje eles mudaram essa concepção. Veja só o que o próprio hebraísta disse. Ou como o interesse de Deus para si mesmo. Aí aqui a ideia de anjos, né? Que eu já provei que isso aqui é um absurdo. Né? Então aqui é a referência de onde que eu tirei isso aqui. Né? Todavia, só foi a partir do século XI, com um rabino, né, de nacionalidade francesa, chamado Rachi, né, conhecido como Rachi, que a expressão plural majestade passou a ter valor no mundo religioso judaico. Aí aqui eu estou citando Ezequias Soares. O que Ezequias Soares vai dizer? Ele explica acerca de Elohim. O que ele vai declarar? Ele vai declarar o seguinte: o nome Elohim apresenta os primeiros vislumbres da Trindade. Então veja só, ele é um hebraísta, tá? A declaração de Gênesis 1 traz o verbo no singular, criou, e o sujeito no plural, Elohim, Deus. O que revela a unidade de Deus na Trindade? Exatamente, o verbo está no singular, lógico. Nesse caso de Gênesis 1, o verbo está no singular e o substantivo está no plural, o que mostra que Deus é um em três. Só que o que eu mostrei ali são verbos e substantivos que mostram no plural, porque ali, quando tanto o verbo e tanto o substantivo estão no plural, então isso vai mostrar a ação das três pessoas da Trindade, tá? O que não deixa de ser um único Deus. Construção similar aparece em várias partes do Antigo Testamento, e ele vai citar, olha só o que o professor de hebraico ele vai dizer o seguinte: ele vai citar o quê? Gênesis 1, 26, e Gênesis 11, 7, e Gênesis 3, 22. Ele vai dizer, e disse Deus, façamos, olha aqui o plural, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então disse o Senhor Deus, veja só, disse quem? O Senhor Deus, está no singular. Eis que o homem é como um de nós, plural. Eia, desçamos, plural. Confundamos, plural. Então veja só que o professor de hebraico Ezequias Soares concorda com esses dois professores. Então aqui já são três testemunhas de que o plural majestático é uma farsa. E aliás, ele não existia antes do século XI, tá? Vamos continuar aqui o que Ezequias Soares comenta. A Trindade é vista em Elohim, no vocábulo Elohim, à luz do contexto bíblico, lógico, porque nem sempre a palavra Elohim se refere ao Deus verdadeiro. Existem alguns Elohims que não são o verdadeiro Elohim, isso é lógico, ok. Então ele vai falar à luz do contexto bíblico, claro. O Novo Testamento explicitou o que antes estava implícito no Antigo Testamento, ou seja, existe Trindade no Antigo Testamento, e o Novo Testamento ele somente revelou de forma mais clara esse assunto. Isso aqui é um professor de hebraico. Os rabinos reconheceram a pluralidade neste nome. Mas, como o judaísmo é uma religião que defende o monoteísmo absoluto e não admite Jesus Cristo como Messias, isso não são palavras minhas, tá? Aqui é a citação de onde eu tirei isso aqui, de Israel, fica difícil para eles entenderem essa pluralidade. Ou seja, eles criaram o título de plural majestático para negar a Trindade e negar Jesus. É daí que surgiu o plural majestático, ou seja, uma farsa tremenda. Por origem judaica, hein? E falando nisso, eu gostaria de ler um texto aqui, né? Para mostrar aqui uma coisa interessante. Né? Abrir os nossos olhos, amados. Né? O que eu estou mostrando aqui são textos bíblicos, são referências de outros livros também, mas eu estou provando na palavra de Deus também. Né? E fica difícil, porque tem pessoas aí que não gostam, mas eu vou provar aqui o que eu estou dizendo. Veja só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Versículo, ou melhor dizendo, eu acho que eu errei aqui, pera. Acho que é 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Exatamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Veja só, eu vou ler aqui e vocês interpretam do jeito que vocês
entenderem aí, vamos lá. Porque vocês, irmãos, estão sendo feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia, em Cristo Jesus. Porquanto também sofreste dos vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus, ele está falando dos judeus, e os seus próprios profetas, e têm nos perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que eles possam ser salvos, a fim de encherem sempre os seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Obviamente, ele está falando dos judeus incrédulos, ele não está falando de todos os judeus. Mas aqui fica claro que Deus, o próprio texto fala, não se agrada desses judeus incrédulos. E aqui está a própria referência de que eles negam o Messias, né? E, como vai dizer 1 João, aquele que nega o filho também não tem o pai. Então, nesse sentido aqui, o plural majestático ele é desfeito facilmente. E aí eles criaram isso aí por quê? Por quê? Porque os rabinos eles sempre entenderam que isso aqui é um plural, mas aí eles precisavam arrumar uma desculpa e a desculpa foi o quê? Plural majestático. Mas aí, ó, mas isso é uma determinação rabínica posterior à definição de plural majestático ou de excelência, como disse, foi dada pelo rabinato posterior, ou seja, isso não existia no judaísmo antigo, tá? Isso aqui foi criado mais ou menos por volta do século 6 e 7, por conta do crescimento do islamismo como uma... ali deu digamos assim, um boost, né, nos judeus. Os judeus começaram a criar alguns credos contra o islamismo e contra o cristianismo a partir daquele período do século 6 e do século 7, tá? Por aí, tá? E aí depois veio o rabinato aqui posterior, ali com Rashi, que acabou criando essa ideia de plural majestático, mas isso aí foi altamente uma expressão para poder negar o cristianismo e a Trindade e principalmente Jesus Cristo. Portanto, essa história de plural majestático é simplesmente um absurdo e isso não tem base, né? Nem gramatical, no caso da gramática hebraica, e nem muito menos na história. Eu sei que alguns vão citar para mim, eu já vi sites dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, e eu pretendo falar sobre isso posteriormente, se Deus assim quiser, mostrando as gramáticas. A gramática de fulano de tal fala do plural majestático, o plural majestático. Hoje tá difícil. Mas enfim, plural majestático. Mas, amados, os próprios hebraístas aqui em cima, eles falaram aqui, ó que os comentaristas modernos, eles sim criaram a ideia de plural majestático. Né? Se você for procurar nos dicionários de hoje, você vai encontrar. Só que o que os hebraístas estão dizendo é que no passado eles não entendiam assim, que isso é uma criação recente e que no passado não existia a ideia de plural majestático. Então, não me vem com essa historinha de que o gramático tal está falando que existe plural majestático. Sim, os próprios hebraístas disseram isso. E Ezequias Soares está dizendo, isso existe recentemente. Criaram a história de plural majestático recentemente. Mas vamos lá. Né? Disse esse rabino aqui, né? Conhecido pela sigla Rashi. Grande rabino e erudito judeu. O que ele vai dizer? O plural de majestática não significa haver mais de uma pessoa na divindade. Né? Essa declaração serviu para o judaísmo prosseguir sua marcha, mantendo o monoteísmo absoluto sem Jesus e sem o Espírito Santo. Ou seja, né? Isso aqui foi claramente a ideia de plural majestático, daqui que surgiu, existiu simplesmente para negar Jesus e para negar o Espírito Santo. Então, basicamente, isso aí é uma determinação judaica e isso não tem na Bíblia. Como vimos, né? Nós vimos, tá? Isso aqui também não é um plural majestático. Nós, eu e vocês vimos
ah, a crença de um suposto... como a gente viu, vamos tentar ler direito, vai. Como nós vimos, essa crença de um suposto plural majestático, ela é tardia e ela não merece crédito, pois além de ser uma crença jovem, nunca foi crida ou ensinada pela igreja, os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos incluem os apóstolos, ok? Por volta do 1º até o 4º século, né? Nunca foi crida por ninguém, a história de plural majestático. Inclusive, há judeus do 2º século que atestam a trindade, tá? Isso a gente pode trabalhar. Inclusive, eu acho que eu já postei um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. A trindade no judaísmo, né? Eu vou... ao terminar esse vídeo aqui, eu vou ver se eu consigo colocar nos cards esse vídeo, tá? Trindade no judaísmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Além disso, Rashi era um escritor e comentarista místico. Legal. Ou seja, ele não era um cristão, ele não cria em Jesus. Que tem seus comentários contidos na Torá, da editora Sefer, onde ele diz que Caim deu à luz. No caso aqui, deu à luz a Caim, não. Né? Aqui deveria ser que Caim deu à luz a um filho com a Enoque, no caso, com uma irmã gêmea. Esquece isso aqui tá errado. Mas enfim, que Caim teve um filho com uma irmã gêmea, que seu sinal era um chifre, aquele sinal de Gênesis 4. Isso aqui é o que Rashi está dizendo, tá? Rashi vai dizer isso, que o sinal que era um chifre, que a primeira esposa de Adão não foi Eva, mas foi Lilith. Então olha aí, da onde que saiu essa história de Lilith, né? Esses judeus aí que criaram essas histórias, esses contos de fada, porque na Bíblia não existe isso, né? Ideias essas que não existem na Bíblia, mas são apenas midrashs, tá? Ou seja, fontes apócrifas, extrabíblicas, não canônicas. Isto é, pura especulação de quem não teve um encontro com o Espírito Santo. Quem não é convertido, amados. Vamos ser sinceros aqui, vai. Portanto, fica aqui o alerta quanto aos ensinamentos sectários que não são cristãos, não são bíblicos, não tem base nas escrituras, tá? E aqui simplesmente é o meu logo, o logo do meu canal, tá? Defendendo a fé cristã. Aqui é o símbolo do meu canal, tá ok? Eu sei que aí no YouTube vocês veem um guerreiro, mas estou pensando em usar esse símbolo aqui a partir de agora, tá? E basicamente essa parte aqui do Espírito Santo, eu vou deixar aqui vocês lerem, tá? Mas eu não esqueci disso aqui, eu vou trabalhar isso aqui ainda, ok? Eu vou trabalhar isso aqui ainda, no próximo vídeo, se Deus assim quiser, tá ok? E é isso aí, tá? Se vocês quiserem tirar foto, eu vou deixar aí, vou me despedir de vocês, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, amém? E eu voltarei, se Deus quiser, para explicar essa parte aqui também, tá? Deus abençoe.